ferramenta, mas é uma ferramenta que tem que ter uma estratégia para o seu uso. E o que nos interessa aqui são dois tipos de ficha técnica. É a ficha técnica gerencial, que cuida da parte de custos, de margem, de lucro, de formação de preço, de controles de tudo isso que incide diretamente sobre o negócio, e a ficha operacional, que normalmente é aquela ficha do dia a dia, se for um estabelecimento de alimentação, a composição de um prato, todos os itens que tem ali dentro, o tempo de preparação, quantos estágios de manipulação, todo o processo, né, até a finalização, até a chegada daquele prato na mesa do cliente. E nessa ficha também, ela permite que o estabelecimento não dependa de pessoas, né, ou de uma pessoa, melhor dizendo, específica, através de um padrão, de uma orientação de como produzir aquele prato, por exemplo. Qualquer pessoa, né, dentro das condições mínimas, óbvio, poderá reproduzir sem perder qualidade, que é o padrão. Que quando um cliente, por exemplo, procura um estabelecimento, ele está procurando, ele vai uma vez naquele lugar e ele espera retornar, se for bom, e encontrar exatamente aquele sabor daquele alimento, enfim, que ele mais gostou. Se isso começa a ter modificações, já pode trazer aí problemas para esse estabelecimento. Então, o que contém numa ficha operacional? Né? Então, ela contém o nome do produto, a preparação, as medidas caseiras, que são quantidade, quilos, mililitros, e etc. Uma outra questão também que consta na ficha operacional é o rendimento per capita, qual é o consumo por pessoa dentro daquela proposta ali, dentro daquela composição. E temos ainda também dentro da ficha técnica operacional o fator de correção, que é aquela eventual perda que pode ter no alimento, no produto, depois dele manipulado, por exemplo. Isso é importante para os restaurantes, incide diretamente na composição de preço e na solicitação da quantidade de produtos que ele vai comprar. Um exemplo disso são os alimentos, por exemplo, que se o restaurante vai comprar uma proteína, por exemplo, uma carne, vai dispensar a gordura, os ossos, ou a pele, as cascas, os talos. Tudo isso é um fator que precisa ser excluído daquela conta ali que é feita. Da mesma forma que os produtos que se alteram depois da cocção. Né? Um fruto do mar, por exemplo, ele vai reduzir de tamanho. Os alimentos folhosos também, eles têm acabam tendo um outro resultado que pode ser menor. Um outro exemplo aí mais prático, por exemplo, comprando 1 quilo de maçã. Né? 1 quilo de maçã, 800 gramas é polpa. Os outros 200 é cascas e aqueles talinhos que são retirados. Então, para chegar nesse fator de correção, é dividindo os 1.000, né? Os 1 quilo, né? 1.000 gramas, divide aí por 800. Então, 800 vai dar aí 1,25. Esse, então, é o fator de correção. Inclusive, para alguns clientes, às vezes o cliente nem sabe, mas essas tabelas de fator de correção já estão aí. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, ele é proveniente de uma tabela de correção. Daqui a pouco pode estar fornecendo isso para o cliente como uma colaboração, como uma ajuda, caso ele não tenha. Isso está presente, às vezes, no diálogo na hora da venda, não necessariamente, mas ele pode ajudar, né? E é importante o consultor ter pelo menos essa informação. A ficha técnica também ela é muito importante na questão de produtividade. Dependendo do tempo necessário para produzir um prato, é o número de pessoas, é o tempo de profissional ali, né, numa cozinha. Tanto que quando você, na falta de um produto, quer substituir por outro, o cliente tem que ter essa noção com muita clareza, porque vai, a não ser que seja uma coisa muito pontual, é uma falta pontual,
Do contrário, vai incidir em várias mudanças no cardápio, na ficha técnica, porque o tempo pode não ser o mesmo, o rendimento, o fator de correção pode ser diferente. Então, toda mudança, ela gera alguma nova informação naquele cliente, naquele processo daquele cliente, na compra que ele vai ter aí com você. Em alguns momentos, o cliente vai questionar se aquele produto já é o peso líquido ou é o peso drenado. Drenado é sem, né? Tem produtos que é retirado a água e fica só o produto mesmo. Então, por ali ele já vai fazer o cálculo lá na hora de compor os pratos, de definir o valor. Há uns 20 anos atrás, essas questões sempre foram importantes, mas hoje elas são determinantes. Por quê? Porque todo esse movimento vai incidir aonde? Vai refletir aonde? No preço. Preço de vendas, preço para o cliente final e preço, margem, lucro, enfim. Tudo que mantém aquele estabelecimento lá vivo, né? E a ficha técnica não é algo distante da vida da gente. Se você compra um equipamento, um eletrônico, uma geladeira, um fogão, tudo tem uma ficha técnica. Se você compra uma lâmpada, tem ficha técnica. Imagina se não houvesse ficha técnica, tudo poderia ser de qualquer jeito. E não, a ficha técnica em cada fase, né? Tanto que tem a gerencial e tem a operacional, em cada fase ela tem o seu objetivo. Mas a vida da gente, ela é praticamente muito presente no dia a dia. Então, não é algo aqui que eu estou falando, digamos assim, que seja irrelevante. Mais um exemplo, se um carro, por exemplo, se não houvesse ficha técnica num carro, imagina, o carro tem que ter lá na hora de produzir, como é que é a porta, qual é o lado, qual é o parafuso, o que compõe ali aquele veículo, né? Se tem válvula, se tem carburador, como é que é o freio, tudo porque está ligado ao quê? À segurança, que é algo crucial. Da mesma forma, um cabeamento, uma fiação, né? Para uma determinada utilização, ele tem uma ficha técnica. Um fio simples, ele pode ter um outro tipo de utilização, e assim são os equipamentos, assim é tudo. Até você, fornecedor, deveria ter uma ficha técnica, às vezes tem outro nome, né? Que é como é o procedimento, qual é o trabalho, qual é o passo a passo do trabalho desenvolvido pelo consultor de vendas aí no seu negócio, por exemplo. Ficha técnica, então, é um documento onde está o procedimento de uma operação, né? de etapas do que deve ser feito, como deve ser feito e ser finalizado, ser entregue, enfim. Então, ficha técnica, se o consultor de vendas tiver acesso, isso é fantástico, porque ele tem aí um instrumento de poder ser extremamente ativo no sentido de oferecer soluções para esse cliente, tanto para alimentos, como equipamentos, como serviços, para tudo de maneira geral. Quantas vezes você já deve ter ouvido um consultor dizendo para o cliente: ah, mas você não usa isso, não usa aquilo, engata assim uns 5, 6, 7 produtos e o cliente diz: não uso. E se tivesse o caminho da ficha técnica, poderia ficar mais fácil. Ah, mas às vezes o cliente pode não disponibilizar, não querer passar a ficha técnica operacional, não a gerencial. Mas você pode, aos poucos, numa conversa, num diálogo, extraindo informações dessa ficha técnica. Por isso que você tem que ter esse conhecimento, o consultor de vendas tem que ter esse conhecimento e você treiná-los para que eles possam saber o que perguntar, saber o que vai ser importante para o cliente. Isso faz toda a diferença. E isso também, o saber a ficha técnica, ele dá um uso do tempo racional, né? Como essa questão de engatar vários produtos para perguntar, o mesmo que perguntar para um cliente: você usa palmito? Não uso. E aí fica aquele silêncio. Então, a ficha técnica, ela é uma parte da persuasão. Se você sabe o que você
pode ofertar naquele cliente já começa a mudar o grau de efetividade nas abordagens de vendas. Na venda interna digital, a questão da tentativa e erro, ela tem que ser mínima. Mínima. Por quê? Porque ela implica diretamente em tempo. O cliente digital, ele não tem tempo a perder. Ele justamente está usando o digital por causa também da racionalização do tempo, do aproveitamento e da agilidade que ele precisa ter. E esse tempo ele pode ser por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, por videoconferência, por videochamadas, não importa o meio, mas o procedimento tem que ser o mesmo.